1,9 bilhões de galões de água do mar. Este é o volume colossal, equivalente a mais de 10 mil piscinas olímpicas, que a humanidade decidiu, pela primeira vez na história, despejar diretamente na garganta de um vulcão ativo. Soa como a receita perfeita para um desastre, mas em 1973, quando um rio de lava ameaçou apagar a economia de uma nação inteira, os engenheiros declararam uma guerra total contra a geologia. Esta é a história da maior batalha industrial, já travada entre o oceano e o fogo. Quem venceu? Bem-vindos ao canal Poder da Indústria. Para compreender a verdadeira dimensão desta aposta suicida, precisamos primeiro sentir o terreno onde ela aconteceu. Estamos na Islândia, uma terra onde a beleza do gelo esconde uma violência geológica brutal, logo abaixo da superfície. Imagine um território que abriga até 130 vulcões, onde 30 deles ainda estão respirando, esperando o momento certo para despertar. Se o resto do mundo teme furacões ou terremotos, o pesadelo do islandês é o gigante de fogo que dorme no quintal de casa. O nosso foco é Heimaey, uma pequena ilha a cerca de 7 quilômetros da costa sul. Com apenas 13 quilômetros quadrados, ela parecia um refúgio seguro. Ao lado da cidade, erguia-se o vulcão Eldfell. Durante 6.000 anos, ele permaneceu em silêncio absoluto. As gerações nasceram e morreram acreditando que a montanha estava morta. Mas no mundo da geologia, o silêncio é apenas uma pausa. A noite fatídica chegou em 21 de janeiro de 1973. Pequenos tremores começaram a sacudir as janelas, mas os moradores, endurecidos pela vida no Ártico, não entraram em pânico. Então, a 1h55 da manhã de 23 de janeiro, a realidade se partiu ao meio. Uma explosão ensurdecedora rasgou o céu noturno. O solo não apenas tremeu, ele se abriu como um zíper. Uma fissura de 1,5 km apareceu a apenas 200 metros das casas onde famílias dormiam. Não houve aviso. Chamas dispararam ferozmente para o alto, criando 40 fontes de lava simultâneas que iluminaram a noite com um brilho infernal. Em apenas 48 horas, um cone de cinzas de mais de 100 metros de altura se formou do nada. A lava fluía a uma velocidade aterrorizante de 100 metros cúbicos por segundo. Era uma inundação de fogo líquido. O destino, no entanto, jogou um dado a favor da humanidade. Ventos do oeste sopraram os gases tóxicos para longe da cidade, e uma tempestade no dia anterior manteve toda a frota de pesca no porto. Em menos de 6 horas, 5.000 residentes foram evacuados naqueles barcos, deixando para trás suas vidas e suas casas. Apenas algumas centenas de voluntários ficaram. A cidade estava vazia, mas a guerra contra a terra estava apenas começando. Com a evacuação concluída, a ilha de Heimaey ficou à mercê da física destrutiva. As primeiras casas próximas à fissura não tiveram chance, foram esmagadas e incineradas pela lava e cinzas quentes em questão de minutos. A cinza caía do céu como uma neve negra e pesada, acumulando-se até 5 metros de altura em alguns pontos, sepultando telhados e ruas inteiras. Mais de 400 casas foram obliteradas, mas o vulcão tinha armas mais terríveis do que apenas o fluxo lento. Ele lançava bombas de lava. Rochas incandescentes pesando toneladas eram disparadas para o céu e caíam sobre a cidade como artilharia de guerra, incendiando tudo o que tocavam. O fluxo principal de lava era um monstro de 40 metros de profundidade média, atingindo 100 metros em alguns pontos. Essa parede de rocha derretida avançava com uma força imparável, esmagando tanques de armazenamento de concreto e derrubando a usina de energia da ilha, cortando a luz e a água. Heimaey estava paralisada. Os 250 voluntários que ficaram para trás, pescadores, bombeiros, operários, tentavam limpar os telhados e salvar móveis, mas logo perceberam que varrer cinzas era inútil se a ilha deixasse de existir economicamente. O alvo da lava não era apenas as casas, era o porto. O porto de Heimaey não é apenas um cais, é o motor econômico que gera 3% de todo o produto interno bruto da Islândia. É o lar da frota pesqueira nacional. Se a lava bloqueasse a entrada do porto, a indústria pesqueira colapsaria e a ilha se tornaria uma rocha morta, sem motivo para ninguém retornar. O desespero exige medidas extremas. Foi nesse momento que oficiais e cientistas propuseram um plano que soava como delírio: usar o oceano para apagar o vulcão.
A ideia era bombear água do mar diretamente na lava para resfriá-la e criar uma barreira. Tentativas anteriores no Havaí e na Itália falharam ou foram inconclusivas, mas a Islândia não tinha escolha. Eles decidiram realizar o maior experimento de engenharia natural da história. A ciência por trás dessa loucura era baseada em termodinâmica pura e brutal. O objetivo não era apagar o vulcão, mas roubar sua energia. Quando um jato massivo de água do mar atinge a lava a mais de 1000 graus Celsius, ocorre uma transferência de calor violenta. A água ferve instantaneamente, expandindo-se e transformando-se em vapor. Esse processo suga uma quantidade colossal de calor da rocha fundida. Ao perder calor, a lava muda de estado, de líquido viscoso para sólido e móvel. A crosta externa endurece rapidamente, criando rocha sólida. O segredo genial era que, enquanto a superfície endurecia, o interior ainda tentava fluir. Isso fazia com que a lava encontrasse resistência nela mesma, criando barragens internas. A própria lava resfriada tornava-se o muro que impedia o avanço do restante do fluxo. Havia também um efeito visual surreal. Como a água vinha do mar, a evaporação deixava para trás toneladas de sal. Manchas brancas gigantescas começaram a aparecer na superfície negra e fumegante, cobrindo a paisagem infernal como se fosse neve. Estima-se que 220 mil toneladas de sal foram depositadas sobre a rocha quente, mas a execução era um pesadelo. O vapor subia em colunas de centenas de metros, criando uma neblina escaldante que reduzia a visibilidade a zero. Trabalhar ali era caminhar dentro de uma sauna tóxica. As temperaturas perto da frente de lava chegavam a 1200 graus Celsius, calor suficiente para derreter o aço dos equipamentos se não houvesse cuidado. Era homem contra a temperatura e a única arma era a água. A operação começou com o navio dragador Sunday, que chegou como a primeira linha de defesa, pulverizando cascatas de água do mar diretamente do porto sobre o fluxo. O Sunday conseguiu desacelerar o avanço em uma área crítica, mas a massa de lava era titânica demais para um único navio. A lava continuava a avançar, engolindo 1/5 da cidade até o final de março. Era preciso mais potência. Foi então que a cavalaria industrial chegou. Uma frota aérea e naval trouxe 32 bombas de água gigantescas diretamente dos Estados Unidos. Eram máquinas monstruosas projetadas para fins industriais pesados. Cada uma dessas bombas podia mover 1000 litros de água por segundo. Imagine o poder disso. Juntas, elas podiam drenar uma piscina olímpica em questão de minutos. Quando esses monstros mecânicos foram ligados em uníssono, o som era ensurdecedor, competindo com o rugido do próprio vulcão. A estratégia mudou de uma defesa desesperada para um ataque coordenado. Quilômetros de tubulações foram estendidos. O volume de água bombeada atingiu picos de insanidade, criando um rio artificial que fluía contra o Rio de Fogo. A lava começou a encontrar uma resistência que a natureza jamais previu. A frente de avanço começou a diminuir a velocidade. O exército de água estava funcionando, mas, para vencer, eles precisavam levar a batalha para o terreno do inimigo. Se bombear água da costa era perigoso, o que veio a seguir foi suicida. Para parar o fluxo principal, os engenheiros precisavam colocar as tubulações não na frente da lava, mas em cima dela. Tratores e escavadeiras, operados por homens com nervos de aço, dirigiram diretamente sobre a crosta de lava em movimento. Parece uma cena de filme de ação, mas era realidade. A camada de cinzas vulcânicas na superfície atuava como um isolante térmico, permitindo que as máquinas pesadas não derretessem seus pneus e esteiras, desde que não parassem por muito tempo. Pela primeira vez, a humanidade construía estradas sobre um rio de fogo ativo. Os trabalhadores, muitas vezes operando cegos pelo vapor, arrastavam tubos manualmente em seções íngremes. E aqui está um detalhe fascinante da engenharia improvisada. Eles não usaram apenas tubos de aço, eles usaram tubos de plástico. Como o plástico não derreteu em cima da lava, a resposta é o fluxo. A água gelada do mar corria tão rápido dentro dos tubos que resfriava o plástico de dentro para fora, impedindo que ele colapsasse com o calor externo. Essas artérias artificiais se estendiam por 200 até 600 metros para dentro do inferno vulcânico.
Tubos se rompiam constantemente com o movimento da terra e as equipes tinham que correr para substituí-los. Durante 15 dias ininterruptos, 132 milhões de galões foram despejados nessa ofensiva final. A barreira fria cresceu. A lava bateu no muro criado por ela mesma e parou. Em 10 de julho de 1973, as bombas foram desligadas. O silêncio voltou a Heimaey. O vulcão havia parado. Quando olhamos para os números finais, a escala do que foi feito é difícil de processar. 1,9 bilhões de galões de água do mar foram usados. 10 mil piscinas olímpicas jogadas contra a Terra. O vulcão expeliu cerca de 250 milhões de metros cúbicos de material. Para visualizar isso, a quantidade de lava e cinzas seria suficiente para cobrir toda a ilha de Manhattan com uma camada de fundações de dezenas de metros de altura. E quanto custou essa guerra? A operação inteira custou cerca de $1,5 milhão na época, o que seria algo em torno de $8 milhões em valores ajustados. Pode parecer caro gastar milhões jogando água em pedras, mas a matemática da sobrevivência é clara. Se não tivessem feito isso, a lava teria fechado o porto. A Islândia teria perdido 3% do seu PIB permanentemente. Gastar 8 milhões para salvar uma indústria nacional inteira foi, sem dúvida, o investimento mais lucrativo da história do país. Em comparação, em outras erupções onde nada foi feito, as ilhas foram abandonadas ou destruídas. Em Heimaey, a humanidade lutou contra a extinção econômica e venceu. Hoje, se você visitar Heimaey, não verá uma terra devastada. A cidade não apenas sobreviveu, ela cresceu. A nova lava resfriada aumentou a área da ilha em cerca de 20%. E a ironia suprema, a nova rocha formou um quebra-mar natural, ainda melhor do que o anterior, protegendo o porto das tempestades do Atlântico. Onde antes havia destruição, agora há turismo. Pessoas de todo o mundo viajam para caminhar sobre as rochas negras, manchadas de sal branco, testemunhas silenciosas da batalha. A humanidade aprendeu uma lição valiosa aqui. Não podemos vencer a natureza com força bruta. Nossos muros de concreto são papel para um vulcão. Mas se tivermos a audácia de usar a própria energia da natureza, a água do oceano, contra a fúria da terra, podemos transformar um desastre líquido em um alicerce sólido para o futuro. Em Heimaey, nós não apenas sobrevivemos ao fogo, nós o domamos. Imaginem um lugar onde o chão queima a 50 graus Celsius e a chuva é apenas uma lenda distante. Mais da metade deste país é composta por areia morta e rocha estéril. Pela lógica da natureza, a vida aqui deveria ser impossível. Mas, contra todas as probabilidades, este deserto produz 6 vezes mais comida por hectare do que as terras férteis da Europa. Como isso é possível? Eles transformaram a escassez absoluta na máquina de sobrevivência mais avançada da Terra. Bem-vindos à engenharia do impossível. Para entender o tamanho do milagre, primeiro precisamos olhar para o tamanho do problema. Estamos falando do deserto de Negev. À primeira vista, parece um cenário de outro planeta, hostil e implacável. Esta extensão de areia e pedra cobre 5.000 milhas quadradas. Pode não parecer muito em um mapa global, mas para Israel, isso representa mais de 60% de todo o território nacional. Imaginem viver numa casa onde mais da metade dos quartos está a pegar fogo. É exatamente isso que acontece aqui. O clima no Negev não perdoa. No verão, o calor é tão intenso que se torna fisicamente insuportável, com termômetros que disparam para quase 122 graus Fahrenheit. É o tipo de calor que evapora a esperança. E se você olhar para o céu, à espera de alívio, vai encontrar apenas o sol escaldante. Na parte sul deste deserto, a chuva simplesmente não existe. Durante o verão, é zero. Nada cai do céu. Mesmo no norte, onde a situação é considerada melhor, a chuva anual é ridícula, mal chegando a 2 polegadas nos meses secos. Para vocês terem uma ideia da brutalidade deste clima, até o famoso deserto do Saara, conhecido como um dos lugares mais secos do mundo, recebe o dobro da chuva que cai aqui. O terreno é um pesadelo logístico. Dunas de areia gigantescas erguem-se a 30 metros de altura, como ondas congeladas no tempo.
Há crateras profundas e montanhas de poeira, onde pouca coisa cresce, apenas alguns arbustos secos e árvores baixas que lutam para não morrer. O país inteiro é pequeno, ocupando apenas o 148º lugar em área no mundo, e a maior parte dele é este terreno baldio. A maioria das nações olharia para este mapa e veria uma causa perdida. Mas aqui, a sobrevivência não é uma opção, é um mandato. Para transformar este inferno geológico num lar, os engenheiros tiveram de fazer algo radical. Tiveram de construir um sistema circulatório artificial para um país inteiro. A solução começou com uma das obras de canalização mais ambiciosas da história moderna. Se a água não vai ao deserto, o homem leva ao deserto a água. Foi assim que nasceu o Sistema Nacional de Abastecimento. Não são apenas canos, é uma artéria de vida feita de aço e concreto, que percorre 80 milhas de norte a sul. Esta mega estrutura é composta por tubos gigantescos, onde caberia um carro, canais abertos, túneis escavados através de montanhas e reservatórios estratégicos. A potência disto é titânica. As estações de bombeamento empurram 19 milhões de galões de água a cada hora. Isso são 449 milhões de galões por dia, viajando contra a gravidade e a distância para chegar onde ninguém acreditava ser possível. Esta água viaja do Mar da Galileia, no norte, até as profundezas do Sul Seco, abastecendo cidades inteiras que brotaram na areia, como Berseba. Esta não é uma pequena vila, é uma metrópole de 200 mil habitantes que existe e prospera no meio do nada, unicamente porque esta veia artificial funciona sem parar. Mas o que realmente faz o queixo cair não é o tamanho dos tubos, mas a obsessão pela eficiência. No mundo da engenharia hidráulica, perder água é normal. Canos velhos vazam, conexões falham. No Reino Unido, por exemplo, 20% da água perde-se pelo caminho. Na Romênia, esse número é um desastre de 70%. Mas neste sistema no deserto, as perdas são de apenas 3%. É um sistema praticamente hermético. Cada gota é vigiada, rastreada e entregue com precisão cirúrgica. É a prova de que quando a água é vida ou morte, o desperdício torna-se o inimigo número 1. Contudo, bombear água do norte não foi suficiente. As fontes naturais começaram a secar. Foi então que os engenheiros olharam para duas fontes infinitas que ninguém queria usar: o mar salgado e os esgotos das cidades. Quando a natureza disse, não há mais água doce, a tecnologia respondeu com força bruta. O país virou-se para o mar Mediterrâneo. Eles construíram catedrais industriais de dessalinização, como a usina de Sorek. Estas fábricas operam numa escala que desafia a imaginação. A capacidade de produção destas usinas começa em 23 bilhões de galões e chega a 39 bilhões na estação mais avançada. Estamos a falar de transformar o oceano em água potável numa escala massiva. O governo investiu 250 milhões de dólares apenas para ligar estas fábricas à rede nacional. Agora, quando você abre uma torneira no deserto, é muito provável que esteja a beber o mar. Mas a verdadeira revolução, aquela que parece ficção científica, está no esgoto. Pensem na água que sai do chuveiro, da máquina de lavar, da sanita. Na maioria do mundo, isso é lixo tóxico. Nos Estados Unidos, menos de 10% dessa água é reutilizada. Aqui, no meio do deserto, eles alcançaram um número que choca qualquer especialista. 87% de toda a água de esgoto é recolhida e purificada. É um número quase perfeito. Existem 67 grandes estações de processamento espalhadas pelo país. A maior delas, Shafdan, perto de Tel Aviv, trata 97 milhões de galões de esgoto por dia. E para onde vai essa água? Ela não é despejada no mar. Ela é bombeada de volta para o deserto. Através de uma rede separada de tubos, esta água reciclada é enviada para o sul e é responsável pela irrigação de 60% de todas as áreas verdes do Negev. O que era lixo numa cidade torna-se a salvação de uma floresta a quilômetros de distância. É um ciclo fechado onde nada se perde. E com esta água ressuscitada, eles decidiram fazer algo ainda mais audacioso: parar o movimento da própria terra. A água reciclada tornou-se a munição numa guerra contra a erosão.
O deserto não é estático, ele move-se. As dunas avançam, engolindo tudo no caminho. Para parar a areia, o homem decidiu construir uma muralha, mas não de pedra, e sim de madeira. Esta é a floresta de Yatir. Não é uma floresta que nasceu sozinha. Foi plantada à mão, árvore por árvore, num esforço hercúleo. Esta mancha verde cobre 11 milhas quadradas na borda do deserto. É a maior floresta plantada da história do país, contendo uns incríveis 4 milhões de árvores. Se os humanos não tivessem intervindo, aqui haveria apenas arbustos baixos e poeira. Agora, 90% desta área é coberta por pinheiros de Alepo, uma árvore guerreira capaz de aguentar o clima seco. Mas por que gastar tanta água e esforço para ter árvores no deserto? Não é apenas para fazer sombra. Esta floresta é uma máquina biológica. Durante 15 anos de estudos, os cientistas descobriram que estas árvores absorvem tanto carbono da atmosfera quanto as florestas tropicais úmidas. Elas funcionam como uma armadilha gigante para o carbono, ajudando a limpar o ar do planeta. Além disso, as raízes seguram o solo e impedem que o deserto avance para o norte. É uma barreira viva. No entanto, a natureza luta sempre de volta. É uma batalha constante. As secas extremas da última década mataram entre 5% e 10% da floresta. Ovelhas e cabras tentam comer as mudas jovens, mas a floresta permanece lá há 60 anos, como um monumento à teimosia humana. Se as árvores são o escudo, a agricultura é a espada que corta a fome. E o que eles fazem nas fazendas do Negev desafia qualquer manual de biologia. Vamos falar de comida. A imagem tradicional de uma fazenda é um campo verdejante com chuva constante. Aqui, a realidade é areia, sol e rocha. Mas os números de produção são assustadores de tão altos. Graças à tecnologia, a eficiência aqui humilha o resto do mundo. Vejamos os tomates. A média mundial de produção é de cerca de 50 toneladas por cada 2,4 acres. No deserto de Negev, eles produzem 300 toneladas na mesma área. Isso é 6 vezes mais comida no mesmo espaço. A história repete-se com as frutas cítricas. Enquanto a Europa produz 21 toneladas, aqui eles extraem 262 toneladas da terra seca. Eles cultivam de tudo: girassóis, melões, amêndoas e até algodão. Uma das plantas que mais bebe água no mundo. Como? A resposta está debaixo da terra: a irrigação por gotejamento. Inventada aqui na década de 1950, esta técnica não desperdiça água inundando o campo. Ela entrega a água, gota a gota, diretamente na raiz da planta. Nenhuma gota toca na areia quente onde evaporaria. Mas o exemplo mais alucinante, aquele que faz você questionar a realidade, são os peixes. Sim, você ouviu bem. Eles têm fazendas de peixes no meio das dunas. Os geólogos descobriram aquíferos profundos, a 30 metros abaixo do solo, cheios de água salobra e quente, a cerca de 104 graus Fahrenheit. Essa água é inútil para beber, mas é perfeita para peixes tropicais como o barramundi. Estas fazendas produzem 2.000 toneladas de peixe por ano no meio do deserto. E a genialidade não para aí. A água onde os peixes nadam fica cheia de resíduos orgânicos dos animais. Em vez de filtrar e jogar fora, eles usam essa água suja, que na verdade é um fertilizante superpotente para regar olivais vizinhos. A árvore limpa a água, o peixe alimenta a árvore. É um sistema de ciclo fechado perfeito. Nada se perde. Mas para manter todas estas bombas, filtros e dessalinizadores a funcionar, é preciso uma quantidade colossal de energia. Felizmente, o deserto tem um recurso que nunca acaba: o sol. A solução para a energia ergue-se do chão do deserto, como algo saído de um filme de ficção científica. Estamos a olhar para a central solar de Achalim. Esqueçam os painéis solares comuns que vocês veem nos telhados. Isto aqui é energia solar em esteroides. O coração deste complexo é uma torre central gigantesca, com 853 pés de altura. Até muito recentemente, era a torre solar mais alta do mundo. À volta desta torre, espalhados como fiéis a adorar um deus solar, estão 50.600 espelhos inteligentes chamados helióstatos.
Cada um destes espelhos move-se sozinho, seguindo o Sol milimetricamente durante o dia. A função deles é refletir e concentrar todos os raios de Sol num único ponto no topo da torre. A luz é tão intensa que brilha como uma estrela na Terra. O calor concentrado lá em cima gera vapor a pressões extremas para girar turbinas massivas. A escala desta operação é monstruosa. Esta única torre gera 320 gigawatts-hora de energia por ano. Isso é suficiente para iluminar 120 mil casas e manter a agricultura do deserto a funcionar. E a melhor parte, graças à tecnologia térmica, esta usina consegue armazenar o calor. Isso significa que ela continua a gerar eletricidade a plena potência por mais 4 horas e meia depois do pôr do sol. É um farol de energia limpa, visível a quilômetros de distância, provando que o sol impiedoso do Negev não é uma maldição, mas sim uma bateria infinita à espera de ser ligada. Começamos esta viagem a olhar para um deserto brutal, onde a temperatura chega aos 50 graus e a chuva é um milagre. Terminamos a olhar para uma nação que lidera o mundo em eficiência hídrica e agricultura de precisão. O que aprendemos hoje é que o deserto de Negev não é apenas areia. É a prova física de que a escassez é o combustível mais poderoso para a inovação. Quando não há água, a engenharia inventa-a. Quando o solo é estéril, a tecnologia fala florescer. Israel não apenas sobreviveu ao deserto, eles domaram-no. Se a humanidade consegue transformar areia morta em florestas e fazendas de peixes, que outros limites impossíveis estamos prontos para quebrar? A resposta está na próxima fronteira que a indústria decidir conquistar. Obrigado por assistir ao Poder da Indústria. Imagine uma área verde do tamanho de 1/5 de toda a floresta amazônica. Agora veja essa imensidão desaparecer, ano após ano. É isso que custa para produzir os 80 bilhões de rolos de papel higiênico que a humanidade consome a cada 12 meses. 15 milhões de hectares de árvores são sacrificados. Mas e se a solução para salvar nossos pulmões verdes estivesse escondida naquilo que você joga fora? Hoje, vamos entrar em uma mega fábrica, onde 500 toneladas de lixo diário são transformadas em pura higiene. Como a engenharia consegue pegar papel sujo e contaminado e transformá-lo em algo tão limpo que você usa no próprio corpo? A jornada começa com o rugido pesado dos motores a diesel. Caminhões de coleta, verdadeiros titãs de aço, chegam ao pátio da fábrica, trazendo o que muitos chamariam de caos. Eles despejam 500 toneladas de resíduos todos os dias. É uma montanha de papel misturado com tudo o que você pode imaginar. Plásticos, metais, restos de comida e vidro. O cheiro é forte, a visão é desordenada. Mas para esta indústria, isso não é lixo. É ouro bruto. A primeira etapa é uma guerra contra a contaminação. O material é empurrado para esteiras gigantescas que se movem como rios de borracha e metal. Aqui, a tecnologia precisa ser mais rápida que o olho humano. Sensores ópticos avançados escaneiam cada fragmento que passa em alta velocidade. Eles enxergam o que nós não vemos. No momento em que uma sacola plástica ou um pedaço de nylon é detectado, jatos de ar comprimido disparam como balas invisíveis. É um tiroteio mecânico, expulsando os intrusos da linha de produção em frações de segundo. Mas a tecnologia não trabalha sozinha. Em muitas fábricas, trabalhadores equipados com proteção pesada, máscaras, luvas de borracha industrial e óculos de segurança fazem a triagem final. É um trabalho árduo, mas essencial. Eles retiram manualmente o que as máquinas podem ter deixado passar, garantindo que apenas o papel siga em frente. O fluxo continua para separadores vibratórios, máquinas colossais que tremem com a força de um terremoto controlado. A física aqui é simples e brutal. A vibração faz com que materiais pesados e indesejados caiam, enquanto o papel, mais leve, flutua para a próxima etapa. O objetivo é criar fardos de papel recuperado. Prensas hidráulicas esmagam o material limpo com uma força de toneladas, compactando em blocos densos e quadrados, parecidos com tijolos gigantes. Cada um desses fardos pesa 800 kg. Pare e pense no potencial disso. Apenas um desses blocos contém matéria-prima suficiente para produzir mais de 10 mil rolos de papel higiênico novos. O que antes era uma pilha de lixo na calçada, agora é um cubo concentrado de potencial, pronto para ser dissolvido e renascer.
Agora começa a verdadeira mágica, o momento em que a matéria muda de estado. Os fardos de papel são transportados por empilhadeiras e lançados dentro de um Hydra Pulper. Imagine um liquidificador do tamanho de uma casa de 2 andares. O tanque é inundado com água, mantendo uma proporção rigorosa. Para cada parte de papel, 10 partes de água. Mas não é apenas um banho. No fundo desse tanque, um rotor monstruoso de aço gira a uma velocidade alucinante, entre 1.000 e 1.500 rotações por minuto. A energia gerada aqui é violenta. A água se transforma em um vórtice furioso que ataca o papel, rasgando não em pedaços, mas em fibras microscópicas. É aqui que a sujeira do passado é apagada. Produtos químicos especiais, agentes dispersantes, entram na mistura para caçar as tintas de impressão e as colas velhas. A tinta se solta das fibras e flutua para a superfície ou é dissolvida, deixando para trás apenas a celulose pura. O processo dura entre 30 e 60 minutos de agitação implacável. O resultado é uma pasta cinzenta, uma sopa de fibras suspensas em água. Mas essa sopa ainda não é papel. Ela passa por peneiras finas que capturam até a menor partícula de plástico ou grampo que tenha sobrevivido até aqui. Agora temos uma polpa limpa, mas ela é 95% água. Para se tornar o produto macio que conhecemos, ela precisa passar por uma transformação física radical. As fibras, agora livres, começam a se procurar, criando ligações de hidrogênio naturais que formarão a espinha dorsal do novo papel. É a biologia e a química trabalhando juntas sob o comando da engenharia pesada. A polpa líquida é bombeada para a máquina de formação, o coração pulsante da fábrica. Aqui a velocidade é tudo. A mistura é espalhada sobre uma tela de malha fina, que se move tão rápido que o olho humano vê apenas um borrão. A água precisa ser removida, e rápido. Cilindros rotativos e sistemas de vácuo sugam a umidade com uma força tremenda. A gravidade e a sucção trabalham juntas para drenar a água, deixando para trás uma teia úmida de fibras. Mas a folha ainda é frágil. Ela entra na zona de prensagem, onde rolos de aço gigantescos esmagam o papel recém-nascido. A pressão é calibrada com precisão milimétrica. O objetivo não é apenas secar, mas definir a espessura. Estamos falando de uma precisão que beira o impossível. A folha final terá entre 15 e 20 microns de espessura. Isso é mais fino que um fio de cabelo, mais fino que uma partícula de poeira. Em seguida, o papel adere a um cilindro de secagem aquecido a vapor, muitas vezes chamado de Yankee Dryer. O calor é intenso, evaporando a água restante em um piscar de olhos. Em segundos, o que era um líquido cinzento se torna uma folha branca, seca e contínua. O papel voa através da máquina, passando por rolos de calandragem que polem a superfície, dando aquele toque suave que os consumidores exigem. No final desta linha, o papel é enrolado em bobinas jumbo. Estes não são rolos comuns. Eles têm mais de 1 metro de diâmetro e pesam toneladas. Cada bobina contém quilômetros de papel contínuo, uma reserva massiva de material esperando para ser cortada. É uma visão impressionante de escala. Uma única bobina dessas pode abastecer uma família inteira por uma vida. Mas o papel, por si só, não tem forma. Ele precisa de um esqueleto para se sustentar. Enquanto o papel é fabricado em uma ponta, em outra parte da fábrica, nasce o tubo de papelão. Pode parecer apenas um detalhe, mas sem ele, o rolo de papel higiênico colapsaria sob o próprio peso. Tiras longas de papelão reciclado são alimentadas em uma máquina de enrolamento espiral. É um balé mecânico hipnotizante. As tiras são banhadas em uma cola especial de secagem ultra rápida e enroladas em torno de um eixo de aço sólido. A geometria aqui é sagrada. O tubo é formado em uma espiral contínua, criando uma estrutura incrivelmente rígida e resistente à pressão. O diâmetro é fixado em exatos 4 centímetros. Não pode haver erro. Se for maior, não cabe no suporte do seu banheiro. Se for menor, a máquina de enrolamento trava. Assim que a cola seca, o que leva apenas segundos, uma lâmina automática entra em ação. Ela corta o tubo infinito em segmentos precisos, com comprimento entre 9 e 11 centímetros. O som é rítmico, quase musical. Corte, corte, corte. Milhares de tubos são produzidos por hora, cada um idêntico ao outro. Eles são a fundação invisível do produto.
a força oculta dentro da maciez. Agora, o papel gigante e o núcleo resistente estão prontos para se encontrar na etapa mais veloz de todo o processo. Prepare-se para a velocidade pura. Os rolos jumbo de papel são montados na linha de rebobinamento. Os tubos de papelão são encaixados em eixos que giram a uma velocidade que desafia a física, 3.000 rotações por minuto. É tão rápido que se você piscar, perde o processo. O papel é puxado das bobinas gigantes e enrolado nos pequenos tubos com uma tensão perfeita. A força centrífuga aqui é brutal. Se o papel fosse um pouco mais fraco, ele se rasgaria em 1000 pedaços. Se fosse um pouco mais forte, ficaria áspero. O equilíbrio é mantido por sensores computadorizados, que ajustam a tensão em tempo real. Quando o rolo atinge a quantidade exata de folhas programada, a máquina o corta e, em um movimento genial, aplica uma gota de cola na ponta final para selar o rolo. Tudo isso acontece sem parar a rotação. O resultado não são os rolos pequenos que você vê no mercado, mas sim troncos longos de papel, chamados de logs. Esses troncos parecem árvores brancas e macias, deitadas sobre a esteira. Eles seguem para a serra de corte. Imagine serras orbitais girando furiosamente. Elas descem sobre os troncos de papel e os fatiam como se fossem manteiga. A precisão do corte é crítica. As lâminas devem ser afiadas como bisturis para não amassar o papel ou deixar rebarbas. Cada corte cria o rolo individual que conhecemos. Dezenas de rolos caem na esteira a cada segundo, uma cachoeira branca de produto acabado. Mas, embora pareçam prontos, eles ainda estão expostos. Para chegarem à sua casa com segurança, eles precisam de uma armadura. Entramos agora na zona estéril. Daqui para frente, nenhuma mão humana tocará o produto. A higiene é a prioridade absoluta. Os rolos cortados marcham por esteiras inteligentes que os organizam em filas perfeitas. Sensores detectam a posição de cada rolo, garantindo que nenhum esteja fora do lugar. O sistema de embalagem é uma maravilha da automação. Um filme plástico transparente é desenrolado e envolve um grupo de rolos, 6, 12, 24, com uma velocidade impressionante. O plástico é cortado e dobrado com precisão milimétrica. Em seguida, o pacote passa por um túnel de calor. O ar quente faz o plástico encolher instantaneamente, selando o pacote hermeticamente. Essa selagem é a garantia de que nada entrará ali. Nem poeira, nem umidade, nem germes. É um cofre de higiene. No final da linha, braços robóticos gigantes assumem o comando. Eles levantam os pacotes pesados como se fossem penas e os organizam em pallets de madeira. Os robôs jogam um Tetris industrial, encaixando os pacotes de forma a maximizar o espaço e garantir que a pilha não tombe durante o transporte em caminhões. É uma coreografia de metal e silício, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. A fábrica nunca dorme, porque a demanda nunca para. Começamos com uma imagem assustadora, a perda de milhões de hectares de floresta, mas terminamos com uma visão de esperança. Olhe para esses pallets empilhados prontos para despachar. Cada rolo aqui é uma vitória da engenharia sobre o desperdício. Conseguimos pegar 500 toneladas de lixo diário, coisas que iriam apodrecer em aterros, e transformá-las em um recurso essencial. Este ciclo de reciclagem economiza água, energia e, o mais importante, milhões de árvores que continuam de pé graças a essa tecnologia. O papel higiênico pode parecer um item humilde, algo em que você raramente pensa, mas sua jornada é épica. É a prova de que, com a tecnologia certa, não existe fim da linha para os materiais. Existe apenas um novo começo. Da próxima vez que você pegar um rolo, lembre-se da tempestade de água, da velocidade de 3.000 giros e da precisão robótica que o trouxe até ali. O poder da indústria não é apenas fabricar coisas, é transformar o mundo, um rolo de cada vez. Imagine um edifício colossal de 30 andares. Agora, deite essa estrutura gigantesca de lado. Em vez de janelas e escritórios, encha-a com motores, lasers e aço endurecido. Agora, force essa besta de 3.000 toneladas a rastejar para dentro da montanha, mastigando granito sólido como se fosse biscoito. Isso não é um filme de ficção científica. É a realidade brutal acontecendo agora mesmo, nas profundezas da Terra.
Estamos falando de uma máquina titânica projetada para transformar o perigo mortal na rota mais segura do planeta. Mas como você arrasta uma fábrica inteira através de uma geologia imprevisível, onde um único erro de cálculo milimétrico pode transformar um túnel de alta tecnologia em uma sepultura de concreto? A resposta está escondida nas sombras, onde a pressão esmagadora encontra a genialidade humana. Bem-vindos ao canal Poder da Indústria. Por trás da beleza silenciosa dos picos nevados, esconde-se uma realidade violenta que a humanidade tenta domar há séculos. As montanhas não perdoam erros. Em 1991, um deslizamento catastrófico no Passo Racha ceifou mais de 200 vidas em um piscar de olhos. A natureza atacou novamente em 2014, quando uma tempestade de neve feroz na cordilheira de Annapurna engoliu 400 viajantes, deixando-os desaparecidos no branco infinito. E apenas na China, mais de 1.000 deslizamentos de terra mortais são registrados todos os anos. Esses números não são apenas estatísticas frias, são avisos brutais de nossas limitações, mas também são o combustível que impulsiona nossa busca por um caminho mais seguro. A resposta da engenharia moderna foi audaciosa. Não vamos subir a montanha, vamos atravessá-la. Túneis massivos foram construídos para permitir que veículos viajem em linha reta, cortando o coração da rocha, em vez de serpentear por passagens perigosas à beira do abismo. Isso não apenas economiza combustível e reduz emissões, transforma o perigo iminente em segurança absoluta. Estamos convertendo picos mortais em artérias vitais para o futuro, redesenhando o mapa do transporte global. Mas para transformar esse sonho em realidade, precisamos primeiro ver o que os olhos humanos não conseguem alcançar: o interior da Terra. Antes que a primeira pedra seja quebrada, começa uma missão de espionagem geológica. Engenheiros iniciam a primeira fase com um levantamento abrangente, perfurando orifícios exploratórios que descem dezenas de metros. Às vezes, essas sondas penetram mais de 300 metros para dentro da montanha, apenas para coletar pequenas amostras de rocha. Eles precisam saber quão dura é a pedra, a água escondida pronta para inundar tudo, qual é a pressão lá embaixo. Cada amostra extraída ajuda a entender a estrutura interna da montanha, localizando zonas de falha, camadas de rocha fraca e áreas propensas a desmoronar. É como fazer um raio-x do planeta. Ao mesmo tempo, especialistas ambientais avaliam como o projeto pode afetar a paisagem, desde riscos de erosão até mudanças nos fluxos de água subterrânea. Todos esses dados são digitalizados e inseridos em softwares de simulação tridimensionais. Isso permite que os engenheiros literalmente voem através da montanha virtual e calculem a inclinação ideal e a curva perfeita. É a partir dessas simulações digitais que o plano de batalha mais seguro é escolhido. Mas, mesmo com o caminho traçado, existe um inimigo invisível nas profundezas que mata mais rápido que a rocha: a falta de ar. Em meio à rocha densa e à escuridão pesada, o projeto recebe seu primeiro sopro de vida: o sistema de ventilação. Em profundidades de centenas de metros, a pressão, a poeira e o calor geotérmico podem tornar o ar tóxico em questão de minutos. Engenheiros devem criar uma rede artificial, verdadeiros pulmões mecânicos, para sustentar a vida no subsolo. A partir do centro de construção, poços verticais são perfurados até a superfície. Estamos falando de chaminés colossais, cada uma com cerca de 4 a 6 metros de largura e até 200 metros de altura. Elas trazem ar fresco do topo da montanha, enquanto expelem os gases mortais lá de baixo. No interior, sensores monitoram constantemente os níveis de oxigênio, temperatura e gases tóxicos, coordenando potentes ventiladores a jato para manter o fluxo de ar constante. Esses poços são construídos usando uma técnica impressionante, onde a cabeça de perfuração é operada de dentro do túnel e empurrada para cima, em direção ao céu, com precisão quase perfeita. Uma vez concluída, toda essa rede permite que centenas de trabalhadores labutem por horas sob a montanha, enquanto respiram o ar da vida. Agora que podemos respirar, é hora de liberar a besta. Enquanto o lado de fora está envolto em uma névoa de poeira, nas profundezas da caverna inicial, uma máquina colossal está sendo montada, peça por peça.
Esta é a tuneladora, ou TBM, o predador supremo da engenharia moderna. Montar esse gigante é como construir uma nave espacial dentro de uma garrafa. Todo o sistema é entregue ao local através de centenas de caminhões especializados, cada um carregando módulos que pesam centenas de toneladas. O componente mais impressionante é a cabeça de corte. Ela pesa mais de 1.500 toneladas e tem quase 15 metros de diâmetro. Túneis auxiliares precisam ser alargados e reforçados com aço e concreto, apenas para dar espaço para essas peças entrarem. No espaço confinado, iluminado por centenas de lâmpadas industriais, os módulos são conectados e alinhados, usando sensores a laser com uma margem de erro de não mais que 5 milímetros. Pense nisso, peças do tamanho de casas sendo encaixadas com a precisão de um relojoeiro. Macacos hidráulicos potentes levantam a cabeça de corte para a posição, ligando-a ao corpo da máquina. Uma vez totalmente montada, a tuneladora se estende por quase 100 metros de comprimento. É o equivalente a um prédio de 30 andares deitado, pronto para perfurar o coração sólido da montanha. Da cabine de controle, os sistemas elétricos e hidráulicos ganham vida. Em um instante, a montanha treme. A tuneladora começa a se mover. Pesando mais de 3.000 toneladas, a máquina avança lenta, mas imparável. Na frente de batalha, 4 cilindros hidráulicos massivos pressionam a cabeça de corte contra a rocha, com até 500 toneladas de força. 23 discos de liga metálica giram com um torque imenso, esmagando camadas de rocha tão duras quanto o aço. O som é ensurdecedor, uma sinfonia de destruição controlada. Cada ciclo de perfuração avança cerca de 1,20 m e leva 30 minutos. A rocha esmagada é engolida pela máquina e levada para fora por uma esteira automatizada, enquanto jatos de água de alta pressão resfriam o metal para que ele não derreta com o atrito. Assim que o avanço para, a máquina faz algo incrível. Ela constrói o túnel atrás de si. Grampos hidráulicos travam nas paredes e anéis de concreto pré-moldados são instalados. Esse ritmo, pressionar, perfurar, construir, repete-se infinitamente, dia e noite. Em projetos monumentais na Europa ou na China, essas máquinas operam 24 horas por dia. Hoje, a China lidera essa fronteira com mais de 1.000 TBMs, esculpindo o subsolo simultaneamente. Mas nem mesmo esse leviatã de aço pode vencer todas as batalhas sozinho. Às vezes, a rocha é tão instável que a máquina ficaria presa. É aí que entra a força bruta da química. Em áreas onde a rocha é macia demais ou instável, a tuneladora gigante é inútil. Aqui, os engenheiros voltam a um método antigo, mas refinado com tecnologia digital: perfuração e explosão. Mas esqueça a dinamite jogada de qualquer jeito. Isso é cirurgia com explosivos. A equipe perfura centenas de buracos, cada um com 5 a 6 metros de profundidade, dispostos em um padrão de leque perfeito. Antes de qualquer faísca, dados geológicos são inseridos em simulações 3D para calcular a quantidade exata de explosivo e o tempo de atraso entre cada detonação. Cada buraco é carregado com 80 a 100 quilos de explosivos. Quando o sinal de aviso soa, o chão treme e a rocha se estilhaça exatamente como desenhado no computador. Imediatamente após a poeira baixar e os ventiladores limparem o ar, a equipe entra para estabilizar o teto com concreto projetado. Mas quando a geologia se torna um pesadelo complexo, entra em cena uma filosofia revolucionária, o novo método austríaco de tunelamento, ou NATM. Em vez de lutar contra a montanha, os engenheiros usam a força dela a seu favor. A ideia é genial: usar a própria rocha para segurar o túnel. Eles escavam apenas 1,5 metro de cada vez e cobrem imediatamente com uma camada de 25 centímetros de concreto projetado. Parafusos de rocha e malha de aço são instalados para criar um arco de carga natural. É como o judô: usar o peso do oponente para vencê-lo. Esse método economiza até 40% de materiais e minimiza vibrações na superfície. Mas para isso funcionar, você precisa ouvir a montanha. Centenas de sensores são fixados nas paredes para medir qualquer movimento em tempo real.
Se a rocha se move 1 milímetro que seja, os engenheiros sabem e ajustam o suporte. É a união perfeita entre a força bruta da rocha e a delicadeza dos dados. Nas profundezas, a perfuração finalmente parou. O silêncio volta ao túnel, mas o trabalho está longe de terminar. Agora, o túnel precisa ganhar um cérebro. Engenheiros entram carregando instrumentos de medição ultrassensíveis. Sensores de pressão e radares escaneiam as paredes, detectando rachaduras mais finas que um fio de cabelo humano. Câmeras ópticas 8K inspecionam cada parafuso para garantir segurança impecável. Na sala de controle, centenas de telas ganham vida. Elas rastreiam os órgãos vitais do túnel. Ventiladores gigantes, sensores de fumaça e bombas de drenagem capazes de mover 1000 litros de água por minuto. Tudo é testado sob padrões rigorosos. Somente quando cada luz verde acende, o túnel é declarado pronto. Quando os carros começam a passar, o túnel não dorme. Mais de 1.500 sensores embutidos nas paredes sentem o tráfego e a estrutura 24 horas por dia. Essa informação vai para um software inteligente que emite um alerta se detectar uma deformação de apenas 0,2 milímetros no concreto. 0,2 milímetros, isso é invisível a olho nu, mas os sensores sabem. Todos os anos, a manutenção é feita religiosamente, geralmente à noite, quando o tráfego cai. Ventiladores de 200 kWh são limpos e recalibrados para garantir que, em caso de incêndio, a fumaça seja sugada instantaneamente. É uma máquina viva que nunca para de proteger quem passa por ela. Quando a primeira luz do dia brilha no final do túnel, ela ilumina mais do que apenas asfalto e concreto. Ela revela o resultado de anos de luta, pesquisa e montagem medida ao milímetro. Lembra daquele arranha-céu deitado que imaginamos no início? Ele cumpriu sua missão. O que antes era uma barreira mortal de pedra, gelo e deslizamentos, transformou-se em uma passagem segura e eterna. 3.000 toneladas de aço e a inteligência humana triunfaram sobre o caos geológico. Cada túnel é uma cicatriz curada na terra, uma prova de que não há obstáculo que a engenharia não possa transformar em caminho. É uma obra-prima, nascida da colaboração entre homens, máquinas monstros e dados precisos. E se você quiser continuar descobrindo como a tecnologia transforma o impossível em realidade, não se esqueça de curtir e se inscrever no Poder da Indústria. Aqui, a tecnologia não é apenas explicada, é sentida. Até a próxima jornada! Para cada 3 televisores vendidos no mundo, 1 vem da China. É uma estatística impressionante que redefine o poder industrial. Num mercado global que vende mais de 231 milhões de aparelhos todos os anos, uma nação transformou a sua população massiva numa força de trabalho imparável, alimentando linhas de montagem gigantescas que funcionam dia e noite. Mas como eles fazem isso? Por trás das paredes de aço dessas fábricas colossais, existe um mundo oculto. Um lugar onde folhas de vidro são mais finas que papel, LEDs são menores que grãos de arroz, e milhões de circuitos minúsculos são unidos. Como é que o caos de peças brutas se transforma na máquina de entretenimento elegante e poderosa que domina as nossas casas? A jornada da fabricação começa, não com aço ou plástico, mas com o silêncio. A jornada começa na parte mais importante, o ecrã. Entramos em salas limpas, massivas. Aqui, o ar é mais puro do que em qualquer outro lugar na Terra. A poeira e a umidade são controladas ao segundo, com uma precisão absoluta. A razão para este extremo? As apostas são incrivelmente altas. Mesmo uma única partícula de poeira, invisível a olho nu, pode arruinar um painel de ecrã inteiro. Um erro que custa centenas de dólares e destrói o produto antes mesmo de ele nascer. O processo é delicado. 2 folhas de vidro ultra finas, polidas até um nivelamento absoluto, entram na linha. Elas são pressionadas juntas como uma sanduíche impossível. No meio reside a camada de cristal líquido. Este é o elemento mágico, a chave que determina como cada pixel individual se ilumina ou muda de cor. Na superfície da primeira folha de vidro, algo incrível acontece. Milhões de transistores microscópicos são organizados com uma precisão que lembra uma cidade em miniatura. Cada um age como um interruptor minúsculo, um porteiro que controla a luz.
Na segunda folha, os engenheiros aplicam os filtros de cor, vermelho, verde e azul. Estas 3 cores primárias, quando combinadas em diferentes intensidades, são tudo o que é necessário para produzir milhões de tons únicos. Para garantir que a luz seja guiada com precisão total, filmes polarizadores são anexados na frente e atrás do painel, direcionando o caminho de cada feixe de luz. Quando todas as camadas são fundidas em perfeita harmonia, o painel LCD leve nasce. Mas, neste momento, ele está morto, está escuro. Ele não pode brilhar sozinho. Para que esses milhões de pixels ganhem vida, eles precisam de um parceiro oculto. O painel LCD, por si só, não pode criar luz, ele só pode bloqueá-la ou deixá-la passar. A luz real vem de trás, é o sistema de retroiluminação LED. Este sistema invisível, colocado diretamente atrás do vidro, é o que transforma o painel silencioso numa tela de imagens vibrantes. E aqui, nas extensas linhas de montagem, no meio de robôs e máquinas, as mãos humanas ainda desempenham um papel vital. Trabalhadores com uma destreza impressionante montam cuidadosamente as tiras de LEDs ao longo das bordas da estrutura. Cada LED é posicionado estrategicamente para garantir que a luz se espalhe uniformemente por todos os cantos do ecrã. Estes LEDs são espantosamente pequenos, não maiores que um grão de arroz, mas, coletivamente, são suficientemente poderosos para iluminar todo o ecrã. No entanto, milhares deles operando juntos geram um calor intenso. O calor é o inimigo da eletrônica. Para combater isso, cada um é soldado firmemente numa folha de alumínio. O metal age como um dissipador de calor gigante, puxando o calor para longe dos LEDs e mantendo as luzes frias durante a operação contínua. Mas a luz bruta que eles emitem ainda é demasiado áspera, demasiado direta. Ela criaria pontos quentes e sombras no ecrã. Para resolver isso, a luz passa por uma folha de plexiglass transparente. Ela age como um difusor, espalhando os feixes, eliminando pontos quentes e garantindo um brilho suave e uniforme. Camadas de filmes ópticos são empilhadas por cima, afinando o brilho e equilibrando as cores. Quando a retroiluminação finalmente se casa com o painel LCD, a transformação está completa. O sanduíche sem vida de vidro agora pode exibir imagens brilhantes e em movimento. O coração visual da TV está pronto, mas ainda é apenas um ecrã silencioso. Ele não tem inteligência. O ecrã pode brilhar, mas não tem cérebro. Ele não sabe o que mostrar, que som produzir ou como transformar pixels em imagens em movimento. Para ganhar vida, ele precisa das placas de circuito eletrônico, o coração e o cérebro do dispositivo. É aqui, nestas placas verdes complexas, que bilhões de sinais são processados a cada segundo. Na linha de montagem, os técnicos ficam em longas fileiras. Cada um lida com uma tarefa precisa, com mãos rápidas e firmes. Eles colocam componentes minúsculos em placas de circuito nuas. Transistores, condensadores, resistores, processadores. Cada peça é como uma peça de puzzle microscópica, que, quando unida, forma uma rede complexa de controlo. Esta rede decide como as imagens aparecem, como o som é entregue e quão instantaneamente a TV responde ao toque de um botão. Assim que as peças estão no lugar, a placa passa por um banho de solda derretida. Juntas, brilhantes e uniformes aparecem, fortes o suficiente para garantir um fluxo de energia estável, sem curtos circuitos. Mas a automação não é tudo. A supervisão humana continua vital. Trabalhadores espreitam através de lentes de aumento, verificando cada caminho, cada ponto de solda. Eles procuram a menor falha potencial, porque eles sabem que uma única ligação defeituosa, uma solda fria, pode parar todo o sistema. Na placa principal, as portas de entrada são adicionadas: HDMI, USB e LAN. São as portas para a TV comunicar com o mundo exterior. Finalmente, todos os elementos, ecrã, retroiluminação e circuitos, reúnem-se. A mistura sem vida de vidro e plástico transformou-se numa máquina inteligente. Mas toda esta coleção frágil de vidro, circuitos e fios está exposta, está vulnerável. A televisão precisa de uma camada final, uma armadura protetora. Ela deve proteger a delicada estrutura interna contra choques, poeira e o estresse mecânico do transporte. Este passo crucial ocorre na área de moldagem de alta pressão.
Aqui o plástico é moldado com uma precisão incrível. A tampa frontal, as molduras laterais e o painel traseiro são formados. Eles devem ser fortes o suficiente para proteger os componentes sensíveis, mas leves o suficiente para os trabalhadores manusearem. Quando as peças chegam à fase final de montagem, a precisão torna-se tudo. Cada peça é cuidadosamente posicionada, ajustada até a menor fração. Elas têm de encaixar-se perfeitamente com os circuitos e o frágil ecrã interno. E aqui está o perigo. O menor desalinhamento, apenas alguns milímetros, pode ser fatal. Poderia criar uma pressão desigual sobre o frágil ecrã de cristal líquido. O resultado? Deformação da imagem, manchas de luz, ou até mesmo uma racha catastrófica que destrói o ecrã. É por isso que cada movimento aqui é medido, deliberado e exato. Parafusos, clipes e soldas térmicas fixam cada ligação, fundindo os elementos separados numa única unidade sólida. O televisor já não parece um trabalho em progresso, parece inteiro, polido e pronto. Mas será que a sua aparência corresponde ao seu desempenho? Antes de poder deixar a fábrica, ele deve enfrentar a pista de obstáculos. Pode parecer que a TV está terminada, mas antes que possa ser certificada e enviada, deve passar por uma série de testes de qualidade rigorosos. O processo começa com a inspeção da imagem, o fator que define a experiência do utilizador. O ecrã inteiro é digitalizado por câmaras de ultra alta resolução e sensores ópticos altamente sensíveis. Eles são capazes de detectar os mais ínfimos pixels mortos, aqueles que ficam permanentemente escuros ou acesos, perturbando a uniformidade da imagem. O sistema também mede o brilho, a consistência em toda a superfície, identificando áreas que estão demasiado brilhantes, demasiado escuras ou que mostram fugas de luz. Testes de cor são realizados usando escalas de gradiente e sequências de vídeo em rápido movimento, avaliando a precisão do tom e a suavidade nas transições. A seguir, os testes de áudio. Os altifalantes e os caminhos de sinal são levados ao limite. Eles são forçados a passar por uma ampla gama de frequências, desde graves profundos até agudos nítidos. Eles funcionam por períodos prolongados para garantir que o som permaneça claro, livre de distorção ou zumbido. Finalmente começam os testes de resistência. As TVs são ligadas e desligadas milhares de vezes. Elas são operadas dentro de câmaras que simulam temperaturas e umidade extremas, do calor do deserto ao frio ártico. Elas são até submetidas a fortes vibrações, imitando as tensões de um longo e turbulento transporte marítimo. Somente após sobreviver a todos estes desafios, a televisão ganha o seu selo de certificação. Está provado que é resistente, mas, neste momento, ainda é apenas uma peça de hardware sem vida. Falta-lhe a alma. Depois de passar por todas as rigorosas inspeções, a TV é hardware puro. Para transformá-la num dispositivo verdadeiramente inteligente, o passo final no chão de fábrica é carregar o software. Os trabalhadores conectam cada unidade a computadores especializados que instalam o sistema operativo juntamente com as aplicações básicas. Este cérebro digital é o que permite à TV não só exibir imagens e produzir som, mas também conectar-se à internet, abrir plataformas como YouTube ou Netflix e ligar-se a outros dispositivos no ecossistema doméstico. Os engenheiros, então, executam uma série de verificações funcionais. Eles testam a rapidez com que o controle remoto responde, medem a estabilidade da ligação Wi-Fi, verificam a capacidade da TV de executar múltiplas aplicações sem falhas, garantindo que o sistema seja intuitivo para o utilizador. Somente quando cada funcionalidade opera sem problemas, da conectividade à navegação, a televisão pode oficialmente ganhar o nome de Smart TV, um centro de entretenimento completo, pronto para ser embalado. Com a montagem e as inspeções concluídas, a TV entra na fase final da sua jornada, preparando-se para deixar a fábrica. Os trabalhadores colocam cada unidade em armações de espuma moldada, com cada canto firmemente preso para minimizar a vibração durante o transporte. O corpo da TV é então envolto em sacos antiestáticos e película protetora de plástico, garantindo que a superfície permaneça livre de riscos. Em seguida, os aparelhos são embalados em caixas de cartão multicamadas.
Caixas resistentes, claramente impressas com números de lote, códigos QR e datas de produção. Isto permite um rastreamento preciso e eficiente em toda a cadeia de abastecimento. Acessórios como o controlo remoto, cabo de alimentação e manual do utilizador são cuidadosamente organizados no interior. Estas caixas são empilhadas em paletes, envoltas em filme extensível e movidas para armazéns centrais. A partir daí, milhares de contentores são carregados e enviados, viajando por estrada, mar e ar para todos os cantos do globo. No momento em que uma TV chega à sala de estar de alguém, ela representa mais do que um dispositivo eletrônico. É o produto de um vasto motor industrial. O resultado de centenas de pessoas, máquinas e processos rigorosamente coordenados que trabalham juntos para alcançar a perfeição em cada unidade. Por trás dessa frágil concha, existe um motor tecnológico completo. Das salas limpas que montam ecrãs aos trabalhadores, que colocam cada pequeno LED, passando por placas de circuito microscópicas e software inteligente. A China transformou a sua mão de obra e escala numa máquina de produção massiva, fornecendo centenas de milhões de TVs para o mundo. Mas a questão permanece. Será que a velocidade e o custo por si sós serão suficientes para manter a sua posição contra nações que se concentram na inovação e na força da marca? No meio do deserto mais hostil do Médio Oriente, existe um rio. Mas este rio não foi feito por processos naturais ao longo de milênios. Foi construído pelo homem, escavado diretamente na areia, e transporta algo que desafia a lógica, o oceano. Mas como é que se transforma a água salgada, a água mais inútil do mundo para beber, numa fonte de vida capaz de sustentar uma nação inteira? E mais crítico ainda, como é que se impede que esse rio de bilhões de litros de água simplesmente desapareça nas areias sedentas do deserto antes de chegar ao seu destino? Durante décadas, o deserto de Negev, no sul de Israel, foi considerado uma terra morta, um lugar de desolação. O solo estava seco, gretado e era quase impossível cultivar qualquer coisa. Imagine um lugar onde o sol não é um amigo, é um inimigo. As temperaturas no verão sobem acima dos 43 graus Celsius, o que são 110 graus Fahrenheit. É um calor tão intenso que frita a paisagem. A chuva era uma memória distante, caindo apenas algumas semanas por ano. E mesmo assim, os aquíferos subterrâneos, as reservas de emergência, secavam lentamente, ano após ano. A agricultura, a linha vital desta jovem nação, estava à beira do colapso total. Cidades inteiras e quintas sobreviviam da água racionada, trazida em caminhões-cisterna que viajavam centenas de quilômetros. Era uma vida no limite da sobrevivência. No entanto, a apenas algumas dezenas de quilômetros desta paisagem implacável estava o mar Mediterrâneo, vasto, interminável e cheio de água salgada. Inútil para beber, inútil para a agricultura. Este contraste deu origem à aposta mais ousada e desesperada de Israel. Se a água doce não chegava ao povo, o povo teria de ir buscar o oceano e forçá-lo a entrar no deserto. O projeto Água do Deserto foi oficialmente aprovado no ano 2000. O custo? Quase 3 mil milhões de dólares. Não era um simples projeto de infraestrutura. Era uma aposta de tudo ou nada, com o futuro do país em jogo. Mas antes que uma única gota de água pudesse ser canalizada, antes que uma única pá de terra pudesse ser movida para o canal, os engenheiros enfrentaram um inimigo silencioso e muito mais traiçoeiro, a própria areia. Não se pode construir uma hidrovia multibilionária em cima de dunas de areia que se movem com o vento. Seria como construir um arranha-céus em cima de água. A primeira tarefa foi, portanto, transformar o deserto árido num local de construção viável. Foi uma verdadeira batalha contra a geologia. Primeiro, eles precisavam de saber onde o chão era firme. Para isso, usaram tecnologia que parece saída da ficção científica. Imagens de satélite de alta resolução e radar de penetração no solo. Basicamente, eles fizeram uma radiografia do deserto para mapear as dunas movediças e identificar as poucas áreas estáveis.
Equipas de topografia viveram no coração do Negev durante meses, perfurando centenas de poços de teste, alguns com mais de 30 metros de profundidade, o equivalente a um prédio de 10 andares, apenas para estudar as camadas de rocha e areia escondidas. Só depois deste mapeamento é que o verdadeiro trabalho começou. Centenas de bulldozers, como um exército mecânico, foram mobilizados. O seu trabalho era achatar as dunas, cortando os cumes altos e redistribuindo essa areia para encher as áreas mais baixas. O objetivo era criar uma superfície lisa e equilibrada, mas a areia, mesmo achatada, continua a ser areia. Continuava a ser fofa e instável. A solução foi brilhante na sua simplicidade. Os engenheiros descobriram que injetar água na superfície solta ajudava a ligar os grãos. Então, longos braços de irrigação e tubos subterrâneos começaram a pulverizar quantidades controladas de água sobre o local. Assim que a areia atingia o nível certo de umidade, rolos compressores pesados, com tambores de aço maciço, passavam por cima, compactando a superfície, removendo todas as bolsas de ar e fixando as partículas no lugar. O barulho constante destes tambores ecoou pelo deserto durante meses. Era o som da areia movediça a ser transformada num alicerce firme, quase tão sólido como betão. Com o deserto literalmente pregado no lugar, começou uma das maiores operações de escavação da história moderna. A escala é difícil de compreender. Todos os dias, cerca de 70 mil toneladas de areia e solo eram removidas do Negev. 70 mil toneladas, todos os dias, ao longo de um corredor de construção que se estendia por quase 400 quilômetros. Mais de 1.200 engenheiros, operadores de máquinas e trabalhadores trabalharam em turnos rotativos, dia e noite, suportando o calor implacável do deserto. O canal em si foi desenhado com um perfil em U, largo, com cerca de 45 metros de largura na base e uma profundidade média de 7 metros. Mas a verdadeira maravilha não é o tamanho, é a precisão. Para permitir que bilhões de litros de água fluíssem naturalmente, usando apenas a gravidade, sem a necessidade de bombas dispendiosas que consomem rios de eletricidade, a inclinação longitudinal tinha de ser perfeita, e eles conseguiram. Uma inclinação de apenas 1 polegada, cerca de 2,5 centímetros, por cada 100 pés de comprimento, ou 30 metros. Imagine um campo de futebol. A inclinação de uma ponta à outra seria quase imperceptível a olho nu. Manter esta precisão ao longo de centenas de quilômetros é um feito de engenharia inacreditável. Mas todo este trabalho de escavação não valeria nada se a água simplesmente desaparecesse. O solo do deserto é sedento. Por isso, a fase de revestimento, a impermeabilização, tornou-se a mais crítica de todo o projeto. O leito e as encostas do canal foram primeiro nivelados com uma camada de areia fina, depois a armadura. Painéis de betão com 12 centímetros de espessura foram despejados no local, secção a secção. As juntas entre cada painel gigante foram meticulosamente preenchidas com selante de alcatrão quente. E por baixo de tudo, em áreas de solo instável, foi colocada uma camada extra de geomembrana de polietileno de alta densidade, HDPE. É o mesmo material usado para conter resíduos tóxicos, mas aqui foi usado para criar uma artéria totalmente impermeável. Mais de 350 quilômetros de canal foram selados desta forma, garantindo que nenhuma gota de água preciosa seria perdida para a areia. Depois de mais de 15 anos de construção implacável, de trabalho árduo sob um sol escaldante, o canal inteiro entrou finalmente na fase de testes de água. Os engenheiros abriram as comportas. Lentamente, a água começou a fluir, secção por secção. Quando o primeiro fluxo de água correu pelo leito seco e gretado do canal, as regiões por onde passava explodiram em celebração. As pessoas dançavam nas margens. Os locais chamaram-lhe o dia em que o deserto voltou à vida. Onde quer que a água chegasse, os aplausos seguiam-na. Era um fluxo de esperança, o cumprimento de um sonho que gerações de agricultores tinham esperado a vida inteira para testemunhar. Mas no meio da celebração, permanecia um facto gigantesco e perigoso. A água que agora fluía não era um rio de montanha, era o mar Mediterrâneo. Estava carregada de sal.
Não podia ir para as casas das pessoas, não podia ir para os campos. Na verdade, no deserto, o sal pode ser ainda mais perigoso e destrutivo do que a própria seca. Ele queima as raízes das plantas e envenena o solo, tornando-o estéril para sempre. Toda esta água, todos estes bilhões de litros, era por enquanto completamente inútil. Tinha de passar por um sistema de dessalinização inteligente, o verdadeiro coração tecnológico de todo o projeto. Para transformar esta água salgada, morta em água viva, ela é bombeada para fábricas de dessalinização gigantescas, entre as mais avançadas do planeta. O processo é uma sinfonia de engenharia química e física, e é aqui que a verdadeira magia acontece. Primeiro, a água do mar passa pela pré-filtragem. Pense nisto como seguranças de uma festa. A água ainda contém inúmeras partículas finas, micro-organismos e algas. Para os impedir de entupir o equipamento principal, a água é forçada através de tanques de filtração massivos. Lá dentro, membranas de fibra oca, finas como cabelo, atuam como barreiras ultrafinas, bloqueando tudo o que não é água. Mas a fase decisiva, o momento que define todo o projeto, acontece no sistema de osmose inversa. A água pré-filtrada é agora colocada sob uma pressão imensa de dezenas de bares. Essa pressão força a água a passar através de membranas semipermeáveis. Cada poro nestas membranas é centenas de vezes mais pequeno que um fio de cabelo humano. É literalmente uma parede invisível. Esta parede permite que apenas as moléculas puras de H2O passem. O sal, os metais pesados, os químicos, tudo que não é água pura é barrado e deixado para trás. A alta pressão transforma a mistura salgada e turva num fluxo de água cristalina. Mas isto cria um novo e fascinante problema. A água fica demasiado pura. Torna-se quase água destilada, vazia, sem os minerais essenciais. E essa água não só tem um sabor morto, como também pode ser prejudicial para o corpo humano se bebida em grandes quantidades. A solução, eles têm de corrigir a água. Entram em ação sistemas de dosagem de alta precisão. Pequenas e controladas quantidades de cálcio e magnésio são adicionadas de volta à água. Isto reequilibra o pH, restaura um sabor limpo e natural e torna a água perfeita para consumo. Finalmente, a desinfecção. Potentes lâmpadas de luz ultravioleta ou ozono eliminam quaisquer micro-organismos resistentes que possam ter sobrevivido, garantindo segurança total. Agora sim, a água que era do oceano está agora mais pura do que a água de muitas nascentes e está pronta para a sua viagem de centenas de quilômetros através do Negev. O sistema, uma vez totalmente operacional, tem uma capacidade inacreditável. Pode transportar até 72 mil metros cúbicos de água por hora. Para se ter uma ideia, isso é água suficiente para encher 30 piscinas olímpicas a cada 60 minutos. Esta água flui para redes de irrigação gota a gota, uma tecnologia que o próprio Israel foi pioneiro em desenvolver. Em vez de desperdiçar água inundando os campos, este sistema entrega a água e os nutrientes diretamente à raiz de cada planta, poupando cada gota como se fosse ouro. E o resultado é uma transformação total, visível do espaço. Dezenas de milhares de hectares de terra, onde antes havia apenas pó e rocha, tornaram-se verdes. Onde havia apenas sol e calor, surgiram pomares de laranjeiras, vinhas, campos de trigo e fileiras de tamareiras carregadas de frutos. Visto de satélite, o que se vê hoje é uma longa fita verde serpenteando através do deserto dourado. É a artéria verde de Israel, uma linha de vida artificial que liga o norte e o sul do país. Vilas foram reconstruídas, crianças tiveram escolas e quintas de alta tecnologia brotaram da areia. O que começou como uma luta desesperada de uma nação contra uma terra queimada, transformou-se num projeto que mudou a própria natureza. Hoje, as laranjas que crescem no deserto de Negev não são um milagre. São a prova com 12 mil quilômetros de comprimento de que, no século XXI, o recurso mais valioso e poderoso do planeta não é o petróleo, nem o ouro, nem mesmo a água. É o pensamento de engenharia.